No nosso encontro de hoje, nós vamos falar sobre um assunto que é muito importante e está sendo pouco valorizado, na verdade. A gente tem uma incidência alta de depressão hoje em dia, porque a exigência está muito grande, um distúrbio de humor está preponderante nas pessoas hoje. É difícil a gente encontrar uma pessoa que a gente considere normal. O que é normal para a Organização Mundial de Saúde? O conceito de saúde é uma perfeita integridade entre corpo, mente e espírito. Se a gente está tratando vocês só de corpo, a gente está errando por 2/3. Então hoje a gente precisa de ter uma fé, acreditar em algo superior, isso é importante, faz parte da saúde. A gente precisa de ter uma mente, uma psique saudável. Isso é importante porque faz parte da saúde. E a gente precisa ter um soma, que é um corpo funcionando azeitadinho ou de forma organizada, porque isso faz parte da saúde. Então, se você abordar um desses 3 tópicos isoladamente, você já vai estar errando o diagnóstico e o tratamento do seu paciente por 2/3. Então, hoje eu digo muito lá no consultório para os pacientes, é muito difícil a gente encontrar um paciente, uma pessoa saudável, porque o corpo está funcionando bem, mas a mente não está. Está desorganizada, é ansiosa, é deprimida, é depressão, ansiedade, nós estamos falando de neurótico e não de psicótico, obviamente. Ou o paciente está com a mente normal, bem estruturado, mas o corpo infelizmente adoeceu. Então é difícil você achar uma pessoa saudável hoje em dia. E por incrível que pareça, a base de sustentação da nossa psique, da nossa mente e tudo o que acontece no soma é comandado pelo sistema nervoso central, pela nossa mente, depende do nosso sono. Então, nos países avançados, nos países que a gente diz que tem uma medicina avançada, eles estão cada vez mais preocupados com esse tipo de abordagem, chamada higiene do sono. Então a gente está preocupado com quanto tempo você cumpre de cama, e não é só cumprir o tempo de cama não. Você tem que ter um descanso cerebral. A pessoa cumpre lá 8, 10 horas de cama e acorda cansado. Significa o quê? Não descansou, cumpriu o tempo de cama e não repousou. Então, seu cérebro continuou trabalhando. Se você medir um hormônio chamado cortisol, que é um hormônio de estresse, na saliva, que é o mais fidedigno, de manhã, a pessoa já está estressada, ou seja, ela trabalhou a noite inteira. Como é que esse cérebro vai render e aumentar a produtividade de manhã? Então, a repercussão socioeconômica, eles estão super preocupados com isso, porque a pessoa vai ser menos produtiva, vai render mais e o governo vai perder com isso. Então, olha o pensamento do primeiro mundo. Além do que, o grau de absenteísmo, o grau de dificuldade de relacionamento interpessoal no trabalho ou na família, isso tudo prejudica porque há um desbalanço do humor, que a gente chama de desordem do humor. Há um desbalanço entre o componente da ansiedade e o componente de depressão e o paciente ora se encontra mais ansioso, ora se encontra mais deprimido, prejudicando o seu desempenho econômico, físico, interpessoal e no trabalho. Então, o que eles estão chamando a atenção? É preciso dormir 8 horas por dia, no mínimo. Quem dorme, meu normal é 6 horas, meu normal é 4 horas. É claro que está subcarregado. Você pode até ter caixa de aguentar no dia seguinte, você está pilhado, você é jovem, né? Você tem uma carga grande de energia para despender no dia seguinte, mas você está subcarregado. E quanto mais tempo a gente passa de envelhecimento cronológico, mais a gente sente falta desse tempo de sono adequado que a gente está perdendo. Segundo ponto, então além das 8 horas por dia, a gente precisa de ter uma carga grande de melatonina na circulação. A gente sabe que a hipófise libera melatonina a partir de 5:30 da tarde e cai o nível de cortisol, o hormônio de estresse, a partir das 4 horas da tarde também, já nos preparando para o adormecimento. Aí o que a gente faz? Liga celular, liga computador, então excita o fundo do olho com excesso de brilho. Isso a hipófise entende que é dia. Então cessa a secreção de melatonina. E melatonina nada mais é do que a precursora de serotonina. E serotonina nada mais é do que o neurotransmissor mais importante para o equilíbrio do humor. Todo mundo que dorme mal é deprimido, porque tem uma baixa carga de melatonina e, consequentemente, tem uma baixa produção de serotonina. E isso a gente dosa no sangue, hoje a gente já tem essa tecnologia. Então, é preciso não estimular o cérebro à noite, obedecer o ritmo circadiano, tá? Se for ter que usar um sistema de hiperbrilho, que a gente coloque um filtro de luz azul, um filtro amarelo,
né? Isso, o iPhone já é obrigado por lei a fazer isso pelos Estados Unidos, ele já vem com um aplicativo desse, que você liga um dispositivo em que embaça a tela do celular por uma tela mais amarelada a partir de 5h30 da tarde. Se for usar um computador, use um filtro de luz azul, que é um óculos amarelo, isso vende em vários sites na internet, sites internacionais e até brasileiros, e que obedeça um padrão de sono de 8 horas por dia. É importante comer menos à noite, o mínimo possível, para não exercitar o sistema, tá? Para que a gente haja normalmente em termos de secreção hormonal, para que a gente atinja o sono REM e a partir daí a gente libere todos os hormônios regenerativos. Por isso que os antigos falam, o sono é regenerador. Eles não sabiam por quê, mas agora a gente sabe. O sono realmente é regenerador, porque a partir do ponto que a gente atinge o REM, que chama Rapid Eye Movement em inglês, a gente começa a liberar os hormônios de que nós precisamos para que haja uma regeneração celular. E para que no dia seguinte a gente amanheça bem e bem disposto, tá bom? Então não se esqueça dessa tal de higiene do sono, porque ela é muito importante para a sua produtividade no dia seguinte.